Olá pessoal, eu sou o da Gama, cantor e compositor de vários sucessos com Cidade Negra, da Gama com vocês, um prazer enorme, tá? E eu quero dizer o seguinte, que na minha carreira solo, a Cíntia tem sido minha produtora de shows privados e também em órgãos públicos, desde 2016. Apresento então a vocês ela, isso aí, que me representa da vida ao meu trabalho artístico, falando sobre pré-produções também. Então, por favor, Cíntia. Prazer, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão vendo esse vídeo. Então, como o da Gama falou, estou desde 2016 fazendo essa pré-produção dele, desde que ele em carreira solo. E vou passar para vocês só as etapas, algumas etapas básicas. Primeiro que eu queria falar com vocês sobre como que deve ser esse profissional de comercialização, de produção de shows executiva, a parte executiva de shows que eu vou falar para vocês. Primeira coisa, esse profissional ele precisa ser uma pessoa versátil. Ela tem que ter uma boa comunicação, tem que estar pronto para qualquer coisa, precisa ser persistente, sem ser insistente, mas precisa conhecer também o produto da banda que ele está vendendo, ou o artista solo. Isso conhecer bem é conhecer bem o disco, saber bem as músicas que ele tem, como funciona o show dessa banda. E, além de mais, ele precisa ser também organizado. Por quê? Porque vocês vão trabalhar, vão precisar de uma certa organização com quem vocês já falaram, quem vocês vão estar cobrando alguma proposta, organização de documentos também, materiais da banda, tá? Além do mais, e o principal, ser flexível e ter uma boa argumentação para convencer aquele contratante que a sua banda vai ter o melhor show do mundo naquele lugar, tá bom? Aí entra a parte mesmo comercial de venda de shows, que é essa parte que eu sou mais especializada. Então, uma etapa inicial, agora começando as etapas iniciais de preparação para a venda dos shows. Primeira coisa, você já conheceu bem a banda, sabe o estilo que eles tocam, às vezes você é um parente, você é esposa, você é marido, você é irmão, já tá ali com aquela banda, você já conhece os caras, as meninas ali há um tempo que estão nessa banda, e aí você quer... já conheceu tudo, sabe bem. Você vai precisar de um material deles. Caso eles não tenham, você vai precisar de um rider técnico de som, um rider técnico de luz, pelo menos que seja um básico, para você passar um ar profissional quando um contratante de uma casa, mesmo que seja pequena, de 100 lugares, 150 ou 200 lugares, eles às vezes pedem isso, mostrar que vocês já têm isso realizado. E quem faz um rider de técnico de som, ou um técnico de som, ou um técnico de luz para produzir esse material. Junto, além disso, muito importante, ter um teaser comercial. Esse, aliás, é mais importante ainda do que ter os riders. Em primeiro lugar, o que é um teaser comercial em vídeo? É um teaser de mais ou menos 1,5 minutos com os melhores momentos da banda em shows. Caso vocês não tenham feito ainda nenhum show, seja iniciantes mesmo, peguem melhores momentos de ensaio. É interessante, tem que ter um registro de show. E nesse show que tenha sido filmado com uma galerinha, né? Que tá ali presente, sempre pegando as imagens do público presente no espaço, ok? Dentro desse vídeo teaser, vocês também já colocam uma sinopse da banda, um release escrito em texto. Falando, a banda já começou, toca desde 1900 e tanto, estão juntos desde 2000 e tanto, são tantos integrantes, o estilo deles tocam é tal, já tocaram no Festival X, no Festival Y, cita as coisas que vocês já fizeram, né? Que a banda já fez assim de mais importante, que vocês consideram para poder divulgar a banda, ok? Acho interessante também para um produtor, se ele souber mexer com o Excel e o Word, fazer planilhas para entender melhor os custos. Mas se você não souber mexer no Excel ou no Word, não tem essa familiaridade com o computador, você pode fazer à mão. Mas faça.
é importante você fazer à mão para você saber realmente também o custo que você tem para levar a banda para aquele espaço. Tá bom? Mesmo que não seja de uma forma tão profissional. Agora, o Word é importante porque você vai precisar fazer propostas para esse contratante, uma proposta formalizada. E não só aquela WhatsApp. Faz o WhatsApp, negocia tudo, ou por telefone, ou WhatsApp, o que for, e depois formaliza essa proposta por e-mail. Essa é a melhor forma de trabalhar para você não ter depois um problema, disse, é assim, mas não era assim, era assado. Aí fica tudo alinhadinho com o contratante, tá? Então, depois que vocês... É interessante, além do material em vídeo, vocês também terem um portfólio. Um portfólio da banda que não precisa ser nada complexo, ele é feito geralmente no PowerPoint e depois em formato PDF para você mandar para os contratantes de forma que fique bem leve e faça a resolução. Assim como o vídeo, interessante, você já salva ele no Drive, deixa ele no Drive para você mandar para os contratantes no Drive, para não ficar pesando no celular da pessoa que está recebendo, tá? E esse portfólio é um portfólio release também, que vai constar todos os trabalhos da banda desde que ela iniciou, com fotos, momentos de shows e também material de imprensa. Caso vocês tenham tudo que for divulgação ali via Instagram, saiu no site ali da região tal, saiu no site tal, qualquer divulgação que tenha sido feita daquele evento, dos shows que a banda já fez, colocar também nesse portfólio, porque isso mostra que também a banda já tem alguns trabalhos e ela já foi divulgada de alguma forma em alguns locais. Por exemplo, se já fez alguma entrevista para site, para YouTube, para TV, para rádio, qualquer coisa que vocês tiverem de material de imprensa, de mídia, vocês podem estar colocando, tá ok? Depois que você já tem tudo isso, o material, já tem essa noção do que é a banda, você pode começar a partir, então vamos começar a vender o show. Essa etapa intermediária, você precisa primeiro mapear quais são as casas e as regiões melhores para a banda que você está produzindo poder estar tocando. Então, por exemplo, se a sua banda é especializada em rock, ou em reggae, ou em sertanejo, você vai procurar um local que ali é uma casa que tenha já um público que gosta desse gênero musical. Não adianta você querer colocar uma banda num local que só é tradição ali de forró. É muito difícil você emplacar um rock numa casa dessas. Então, utilizar das mídias sociais da casa, via Instagram mesmo, ou sites, ou algum site local, fazer essa pesquisa das casas próximas, as mais próximas de preferência, aos locais onde a banda reside, no bairro ali da região que os integrantes da banda moram. Agora, se for tudo meio longe também, pode ser outros lugares longe, né? Dentro daquele, mais fácil vocês fecharem inicialmente shows dentro do município. Agora, se a banda já tem uma carreira, já tá um tempinho aí na estrada, pode já tá fazendo shows também fora do município e até fora do estado, né? Então, muito importante, fazer o contato com esse responsável da casa, pode ser o proprietário, pode ser um produtor da casa, a casa tem um produtor local que faz a venda dos shows, você apresenta a banda, não passa ainda o valor, passa primeiro o material para eles conhecerem, explica muito bem o tipo de gênero musical, a duração do show deles, se fazem intervalo de 1h30 e dá uma parada, depois mais 1 hora, ou 2 horas de show, 1 hora, mais 1 hora, deixa isso tudo detalhado. E depois você passa uma proposta comercial formalizada por e-mail. O cara, gostei, achei legal o trabalho. Desculpa, gente. Vou passar então para vocês, passa uma proposta comercial por e-mail, ele aprovando, ok, já começa a negociação, verifica se a casa vai dar as condições de alimentação para a banda, verifica se vocês não fecharem um cachê, vocês fecham numa bilheteria, fecham um percentual compatível para vocês terem pelo menos os custos que paguem a banda, que seja 70% ou 80% da bilheteria, ou 50%, dependendo aí das condições que a banda possa ter para se investir nesse negócio ou não, mas pelo menos pagar os custos que vocês estarem, vocês são músicos e devem ser valorizados por isso, né?
e não ficar, né, não tocar só e não ganhar por isso, certo? Verificar direitinho a quantidade de ingressos VIPs no final, quantas pessoas entraram, ter uma determinação para não acontecer, poxa, tinha 100 pessoas, mas 50 eram convidados. Se a banda realmente convidou 50 pessoas, ela não vai poder receber o ingresso, a bilheteria referente às pessoas que a banda convidou. Então é bom sempre determinar um número mínimo de pessoas. Agora, se a casa, e determinar isso para a casa também, que a casa coloque um número máximo de pessoas VIP, senão a banda acaba não ganhando quando é um show por bilheteria, tá, gente? Pode também haver fazer um contrato, normalmente eu faço um contrato com as casas, colocando todos os detalhes, alinhando todos esses itens que foi falado, verifica horários de passagem de som, e é isso, no mais é isso que eu tenho para passar. O que mais para passar para vocês é também vocês tentarem sempre com o contratante, em primeiro lugar, passar mesmo como é a banda, antes de passar o valor do show, para vocês terem uma valorização maior. Se você passa logo o valor do show da banda, você depois não tem mais como estar negociando nada. Às vezes a sua banda pode até ganhar um pouquinho mais e você já passou um valor ali que ele, tá, é tanto, mas ele não teve ali uma boa, não viu material ainda. Então, antes de você passar o valor de show, sempre busque passar o material. Ele, sim, e aí você falar sobre esse material, desse show, aonde foi, como pode funcionar, dar alternativas para esse contratante, verificar com esse contratante também, por exemplo, quais são os dias da semana que a casa melhor toca para rock. Então, eu tenho, o meu melhor dia aqui eu tenho quinta-feira ou sexta-feira do rock. Esses são os dias, as melhores casas. Por quê? Porque essa casa já tem um público fixo. Você já vai saber que sexta-feira ou quinta-feira, que é o dia do rock, lá que a casa já recebe lá 200 pessoas em média. Mas a gente sempre pode, nessa área de show business, a gente precisa estar preparado. Pode ser que aquele dia não seja bom, choveu muito, verifica se tem um jogo de futebol, tenta não marcar tensão com as datas, verificar se aquela data, às vezes, tem um jogão lá de futebol, daqueles 2 times principais ali da cidade que estão jogando. Então, se é uma casa que até passa o jogo depois, e aí a banda entrar depois desse jogo para atrair o público para depois do jogo, tá? Ou a banda tocar ali antes do jogo, alguma coisa assim, para vocês não perderem o público e não deixarem também de ganhar, né? Uma outra dica que eu dou é vocês também sempre passarem um valor colocado de cachê. O que é o valor colocado? É muito normal no meio, né? Se falar isso. Mas muita gente não sabe que colocado quer dizer que tá tudo ali dentro das despesas. Olha, o custo para minha banda fazer o show aí é 1.500, é o meu cachê. E dentro disso já estão todas as despesas e você não vai poder cobrar mais aquele Uber que ficou lá para madrugada. Pensar sempre nisso, aquela alimentação que às vezes não foi bem alinhada e pode ser que vocês tenham que vir a se alimentar. Então, normalmente eles dão uma comanda e vocês podem comer ali, beber na casa. Normalmente eles não deixam beber a bebida alcoólica, fiquem atentos com os músicos sobre isso para não acabar gastando mais do que poderia, tá? Acabar gastando mais na casa, ver limitado realmente o quanto que ficou para cada cartão, cada músico poder consumir e o produtor, para não haver um gasto maior, excedente e acabar virando prejuízo, né? É muito importante também nos shows, hoje é mais do que necessário, acho que todo mundo já sabe disso, fazer esse registro. O registro, ele não precisa ser numa super câmera com Full HD e 4K, né? Hoje os celulares já têm excelentes câmeras. Com essas câmeras do seu próprio celular, você como produtor, ou às vezes algum parente, né? A namorada, a esposa, a irmã de um dos músicos,
pedir para estar fazendo alguns registros de show junto com você, produtor. Então, você filma de um ângulo e a outra pessoa filma do outro. Uma pode filmar por trás do palco. Não precisa também filmar o show todo. Vocês podem filmar somente as melhores músicas e não deixar de filmar aquela música de trabalho que a banda já tem. Ou algum momento do show que teve aquela interação legal com o público, filmando de vários ângulos, várias cenas, e não só aquela filmagem estática. Pode filmar, sobe no palco, filma do palco para baixo, filma junto com a galera, da galera para cima do palco. E a outra pessoa filmando também de outros ângulos, para ter imagens e registros diferentes, tá? Para vocês poderem estar montando cada vez mais, atualizando os teasers comerciais, que vocês vão ter o primeiro, e espero que tenham, né? Que todo mundo tenha vários teasers com vários shows para poder estar se atualizando. Existe uma outra questão que algumas bandas, elas já também tem a parte de cenário. Cenário é uma situação muito importante, que ela dá um crescimento para o show, dá um impacto para o público, quando ela vê que aquela banda está organizada e tem no fundo, se preocupou em fazer um cenário. Esse cenário pode ser de pano, pode ser pintado, grafitado, tem vários grafiteiros que trabalham muito bem e podem fazer um belo pano. Não precisa ser muito grande, vocês podem começar com um pano de 3 metros por 3, tá? Ou tem panos maiores que é para teatros, que você já pode também aproveitar, panos de 6 metros de altura por 6 metros, porque aí você pode já deixar esse pano para teatros grandes e ter esse pano em 2 pedaços ou 3 pedaços e poder estar levando esse cenário para viajar. Importante é saber que você vai conseguir colocar esse pano no local, você já ter a sua maletinha 007, que é uma maletinha, tem alguma coisinha básica de você às vezes pode ter prego, martelo, mas de preferência o dono da casa verificar com a casa se ele já tem uma estrutura que possa colocar esse fundo de palco. Às vezes a casa ela já tem um fundo da logomarca da casa dela ali, né? Então, caso ela tenha a logomarca dela ali atrás, você vai colocar o seu fundo de palco, que é a banda que você está se divulgando. Vai tapar ali o fundo dela, mas a casa tem alguém com uma escada, precisa de uma escada para ajudar a colocar esse fundo de palco. Né? Falando isso porque são detalhes para vocês não se comprometerem no momento do show. É uma peça importante, faz parte da música, de tudo que envolve o show, também é parte do cenário, que atrai o público e dá um glamour, né? Vemos e consideramos, quando a gente vê aquele cenário ali, fica lindo. Caso a casa tenha painel de LED, já verifica antes se eles conseguem fazer uma apresentação. Normalmente tem um DJ, tem um técnico da casa, um videomaker, que já pode fazer um teaserzinho para ficar passando ali atrás, com a logomarca da banda, com fotos, imagens, vídeos de show, videoclipe que a banda tenha. Vocês podem ter momentos das músicas que a música tem ali um videoclipe, passar aquele videoclipe. Também é uma situação. E momentos da banda, imagens. É importante também, caso a banda também não tenha logomarca, criar uma logomarca para os artistas, para a banda toda, né? E fotos profissionais. Vocês também vão precisar de fotos para poder passar para a imprensa e para o dono da casa poder estar confeccionando o flyer. Normalmente são os donos da casa, a casa que faz o flyer, mas nada impede que a banda também produza. Principalmente, às vezes, o flyer não tá contente ou não deixar para fazer isso muito em cima do show. O flyer tem que estar pronto pelo menos 2 meses antes do show. Mandar esse flyer para vocês aprovarem, para poder estar divulgando no mínimo 2 meses de antecedência, para dar tempo para vender os ingressos. Não oriento, não aconselho a fechar um show com 1 mês de antecedência. É pouco tempo para você conseguir divulgação, a não ser que seja uma casa que já tenha um público fixo ali, que ali fica sempre cheio,
E aí sim, você pode até trabalhar nesse risco, tá? De estar produzindo algo sem ter o, o, o flyer assim divulgado muito, muito em cima da hora, tá? No mais, em relação aos órgãos públicos, né, precisa estar bem ligado em relação aos materiais, ter uma produtora credenciada, você abrir um MEI, essa parte burocrática, né, é a parte que é chata, mas é necessária. Você abrindo o MEI, você já tem ali, já está pagando seu INSS, e com isso você também já entra como pessoa jurídica para poder participar de órgãos públicos em alguns locais que exigem emissão de nota fiscal. Então isso é muito importante, também mostra profissionalismo, né, quando você já tem uma produtora, um MEI de produção de shows, tá bom? Fica ligado com o KNAI do MEI, para ele ser realmente de produção de shows, mas isso é uma coisa que se você não tem no MEI, pode abrir rapidinho pelo site do microempreendedor individual do .gov.br, tá bom? Bom, pessoal, essas foram as principais dicas que vem, né, de trabalho como pré-produção. E lógico que tem muitos mais, mas é o que inicialmente a gente tem aqui para falar, tá bom? Boa sorte para você que ou já tá iniciando esse trabalho, ou tá no meio, se tá ainda meio, puxa, tá difícil, tarará, mas é assim mesmo, é um dia após o outro, e aí chega uma hora, no dia seguinte, uma semana, você tem uma notícia ótima, fechou um showzão ótimo aí pra banda, tá bom? Tchau, gente, obrigada. Valeu, e é uma honra ter ela como minha produtora. É isso. Tchau. Tchau.